Boa noite aos que estão, aos que vão entrar, aos que vão assistir posteriormente. Mais um live Faz a Tua Mudança, um live que mais do que inspiração tem como objetivo uma passagem de uma mensagem de conhecimento, de ferramentas que efetivamente podem e marcam vidas, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. A mudança não é para todos, a mudança pode ser feita de forma consciente ou de forma inconsciente. O objetivo é trazer para o nosso consciente o que nós fazemos de forma inconsciente e muitas vezes não nos apercebemos disso. É isso que vai ser tratado também no treino intensivo de PNL aplicada no dia 13, 14 e 15 de março. Se for para ti, então inscreve-te no link da bio. Eu hoje decidi falar um pouco, são lives curtos, lives única e exclusivamente para te passar um pouco de alerta para efetivamente assuntos que muitas vezes não damos a importância que merece. Como coloquei ontem um vídeo, nós vivemos muito a nossa vida em que dizemos uma coisa, visualizamos outra e fazemos outra. Ou seja, essa incongruência acaba por levar a resultados distorcidos, a situações que não se compadecem com os nossos objetivos. E isso muitas vezes está relacionado com o nosso tema de hoje. Os sabotadores invisíveis, aqueles sabotadores dos líderes. Mas não é preciso ser líder de uma equipa, não é preciso ser um CEO, porque, como sabem, eu acredito na autoliderança de cada pessoa. Nós somos líderes da nossa própria vida e somos nós que a lideramos. E muitas vezes há empresários, há líderes que dizem que lideram a sua vida. Muitas vezes não lideram a vida, gerem a vida. Porque muitas atitudes, muitas reações, muitos pensamentos são feitos não por uma decisão consciente, mas sim por medo, mas sim por crenças, mas sim por aprendizagens que tiveram na vida. Eu começo-vos com uma pergunta simples. Quantas vezes na vossa vida vocês já começaram algo e não acabaram? Quantas vezes já tiveram situações que sabiam exatamente o que queriam fazer e não avançaram? Quantas vezes disseram, é este caminho que eu vou fazer e chego ao terceiro, quarto dia e desistem? Quantas e quantas vezes? Se calhar nunca acontece aqui, só acontece lá fora nos outros lives. A verdade é que isso acontece muitas vezes. Os sabotadores são programas mentais de sobrevivência emocional. Eles vivem connosco e eles são ótimos em determinadas situações quando nos alertam para numa passadeira, não é? Diz, cuidado, não atravesses para não seres atropelada. Ou não ponhas a mão no forno, porque te vais queimar. Não sei se já ouviram falar daquele nosso fantástico cérebrozinho reptiliano, não é? Que tem anos e anos. E ele é maravilhoso porque nos protege de determinadas situações de insegurança, de se calhar não é melhor este caminho, é melhor o outro. Só que ele leva-nos sempre para a segurança, ele leva-nos sempre para aquilo que nós já conhecemos, para a nossa, se calhar, dor, mas é uma dor que nós já conhecemos, portanto, do mal ou menos, fico naquilo que eu já conheço. Mas esses sabotadores, como programas mentais que são, e de sobrevivência emocional e que estão tratados para nos levar para essa sobrevivência, o que é que fazem? Podem ser desprogramados e podem ser ressignificados de uma outra forma. O que precisas de entender destes sabotadores da tua vida é reconhecer quando é que isso acontece. Por exemplo, como é que eu me sinto quando vou à casa dos meus pais? Será que eu fico estressada? Será que eu fico irritada? Será que há qualquer coisa ali que diz tu não és suficiente? Será que eu entro numa reunião e vou com o beca? Será que vai correr bem? Será que não vai correr bem? Eu tenho tudo estruturado e de repente parece que já não tenho. E começa ali o estômago a saltar, aparecem aquelas borbulhinhas. Portanto, é reconheceres quais são os teus sabotadores. É reconheceres porque é que tu dizes que vais fazer uma determinada situação e acabas inevitavelmente por não a fazer. Portanto, o primeiro passo para tu detectares um sabotador na tua vida, seja a nível de dizeres que não tens confiança, autoestima ou segurança, é reconheceres qual é o momento desses sabotadores. Após reconheceres esse sabotador, tens que o entender.
Porque é que ele é despoletado na minha vida? Porque é que este sabotador me leva a não fazer determinado tipo de situações? Depois de o entenderes, tu tens que o aceitar e tens que ter compaixão por ti. Eu estou a fazer isto. Eu já entendi, eu já reconheci e eu tenho que aceitar que efetivamente eu o estou a fazer. Que é nesta fase do aceitar que muita gente não admite. E principalmente acontece muito na nossa vida pessoal, sem dúvida, mas na nossa vida profissional. Alguns líderes têm a dificuldade em aceitar que têm esse sabotador. E depois vem a parte final, modificar o sabotador. Portanto, muitos sabotadores que nós temos na nossa vida não é porque nós temos falta de capacidade, não é porque falta conhecimento, foi porque algo dentro de nós nos travou num determinado momento. Que sabotador na minha vida está a impedir de eu conseguir alcançar aquilo que eu quero? É uma clareza do que me boicota no dia-a-dia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E não te preocupes se calhar não ouviste falar muito sobre isto, ou se calhar até já ouviste falar muito sobre isto e está tudo bem. Eu acredito sim que esta reprogramação é possível, tenho provas disso, é isso que vai ser provado também a quem estiver disposto a saber um pouco mais sobre isto, porque na verdade este live vai-te dar a reconhecer alguns sabotadores no teu dia-a-dia e na tua liderança e nas decisões que tu tomas contigo próprio. Porque este contexto humano não é fraqueza, é uma sobrevivência antiga, é algo que já vem connosco desde criança. Há muitas pessoas que dizem, eu tenho medo de errar, mas na verdade não é o medo de errar, é o medo do que os outros vão pensar, é o medo do que os outros vão dizer, é o medo da exclusão. E nós, quando somos crianças, nós somos punidos porque erramos, porque nos portamos mal, porque dizemos coisas que se calhar não devíamos dizer. E depois o nosso cérebro, com o crescimento, começa a associar esse medo e esse erro à exclusão. E quando tu entendes isto, o que é que vai acontecer? Tu vais passar a associar aquilo que está a acontecer na tua vida e vais reprogramar isso de uma forma completamente diferente. E esse medo vai perder poder. E tu vais dar um passo para a tua ação sem estar preocupado com o que os outros vão dizer. Portanto, isso é um sabotador. O nosso cérebro está desenhado para nos proteger. O nosso cérebro está desenhado para que a mudança que nós fazemos vai causar um certo desconforto, vai causar uma exposição, vai causar uma decisão importante. E então vai sempre ser interpretado como um risco, vai sempre ser interpretado, deixa de estar no sofá, porque é que tu vais fazer isto? Tu vais ter que estudar. Exatamente, sair da zona de conforto. E é essa pequena ação, o pequeno, essa tomada de consciência de que aquilo que eu estou a reagir é de forma inconsciente, trazer naquele momento de pausa para o nosso consciente e levar a uma atitude diferente. Hoje, este sabotador deste nosso cérebro é quando tu olhas para um leão, só que no nosso dia-a-dia nós não temos leões. São aqueles sabotadores que nos levam às críticas, ao medo de falhar, ao medo de não sermos aceites. É aquele sabotador que vai nascendo dia a dia e que muitas vezes nos impede de fazer coisas, alcançar coisas e achar que nunca somos suficientes. Temos que ser validados pelos outros, temos medo de não ser amados, temos medo que não gostam de nós. E a verdade é que isto acontece diariamente. Um dos grandes sabotadores na nossa vida, e em muitos líderes também, é eu sempre fiz assim. Eu sempre aprendi assim. Eu já sei como isto funciona. Às vezes é ego, também é um facto. Só que, como alguns já sabem, eu não acredito no síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Não, nós não nascemos predestinados para ser advogados, para ser consultores imobiliários, para ser empresários. Nós não nascemos pré-definidos para algo. Nós somos aquilo que nós efetivamente definimos ser. O que muitas vezes nos impede é a capacidade de dar o passo para a ação e trazer para o nosso consciente o que o nosso subconsciente faz de forma natural. Nós estamos a falar de 65 mil a 75 mil sinapses por dia.
Se o nosso subconsciente não fizesse filtros de eliminação, de distorção, de criação, o que é que iria acontecer? Nós íamos dar em malucos. Porque o nosso consciente, na realidade, por dia, são 7%. Portanto, este sabotador, eu já sei como isto funciona, à primeira vista, parece espetacular, parece confiança, mas muitas vezes é apenas o medo de querer aprender algo novo. É apenas o medo de querer assumir que se calhar não está a fazer a coisa certa. E há muita gente que diz, eu já sei isso, eu não preciso de aprender, eu não preciso de fazer, etc. Na prática, não ouves ideias novas, bloqueias inovação e desmotivas equipas. Porque alguém que diz, eu já sei, eu já ouvi, um colaborador chega, assim, o que é que tu queres? Já sei o que é que tu vais dizer, nem escuta, ou então escuta para responder. Isto é um sabotador diário. E muitas vezes fazemos isto, não é só nas nossas equipas, fazemos isto a um filho, sem querer. O que é que queres? O que é que se passa aqui? Esta nossa forma de reação é um sabotador que nós já conhecemos. Ele acredita que está seguro e vai sempre reagir da forma que melhor lhe convém. Está confortável com isso. E na liderança, isso não é assim tão bom. Isso acaba por levar à estagnação, ao tal piloto automático de que eu já sei isto, eu não preciso saber isto, eu já aprendi isto, já fazia isto com outro chefe, ou eu já aprendi isto, não sei o quê, e vai sempre atuar naquele ritmo de conforto. Se calhar, não sei se já vos aconteceu a vocês ou não, mas muitas vezes acontece, mais do que aquelas às vezes que nós pensamos. Depois temos aquele nosso sabotador, que é o controlador. Aquele líder que, por exemplo, revê tudo, decide tudo, não delega. Quando delega, passado 2, 3 dias, já está a pegar porque as pessoas não fizeram no tempo que ele achava que devia fazer. O controlador, muitas vezes também como mães, em que nós dizemos vai arrumar, mas depois quem é que arruma? Somos nós. O sabotador do é mais cómodo, vou mas é arrumar porque senão vai demorar muito tempo. Provavelmente, não sei se já vos aconteceu ou não, mas acontece vulgarmente. É o tal controlador de eu sou exigente, eu sei que se fizer isto de uma outra forma vai ser melhor, mas por trás deste sabotador há uma crença silenciosa, que é uma crença de eu tenho que controlar tudo. E muitas vezes isso nas empresas acontece porque tiveram uma determinada situação na vida em que não controlaram e as coisas não correram bem. Da mesma forma que na vida pessoal, nós tivemos uma determinada situação que não correu tão bem e causou-nos uma experiência negativa. As pessoas dizem, eu tenho medo de andar de avião. Mas a culpa não é do avião. A culpa é da experiência que foi criada num determinado momento. E isso é um sabotador. Porque a pessoa não entra no avião, porque sempre que entra no avião diz que vai morrer, diz que não consegue. Portanto, eu já tive um caso desses, em que foi reprogramado, foi feita uma associação diferente e a vida dessa pessoa mudou, porque não viajava e o marido não achava muita piada, não é? Portanto, há determinadas situações e sabotadores invisíveis que nos acompanham na vida e o controlador também é um deles. O resultado, em termos de equipa, o que é que leva este sabotador? A uma equipa completamente dependente, a um líder exausto e a um crescimento bloqueado. Na nossa vida pessoal é exatamente a mesma coisa. É fazermos as coisas porque achamos que temos que controlar tudo e, na verdade, tu só controlas aquilo que não controlas. E quando tu aprendes que na vida não controlas nada, a não ser a forma como tu te sentes com aquilo que acontece na tua vida, porque aí sim tu consegues controlar, a tua vida muda. Cuidado a esse sabotador. O sabotador controlador é um sabotador que pode colocar muitos projetos em causa. Depois há um outro sabotador que é o rápido demais. O que decide tão rápido que ninguém acompanha. Aquele sabotador que corta conversas, não escuta, muda de direção sem alinhar a mudança da direção, muda tudo, a partir deste momento vamos ter isto, a partir deste momento vamos ter aquilo, mas não comunica o porquê de querer fazer aquela mudança. Ele chama-lhe agilidade.
Eu sou um líder muito ágil, eu sou um líder com grande visão e, como tal, é importante. A verdade é que isso muitas vezes é um sabotador. E sabem de quê? De fuga ao desconforto emocional de ter que ouvir os outros e de ter que ouvir coisas que efetivamente, se calhar, não quer ouvir. Ou então porque, mais uma vez, ele é que sabe tudo e, como tal, não tem que ouvir. Já aconteceu aqui? Se calhar só acontece lá fora e não acontece neste live. Eles acreditam que estão a liderar de forma consciente, mas estão a ser liderados por modelos internos antigos, por crenças, por histórias e por medos. E preferem atuar assim, porque sabendo que se fazem assim, têm controle sobre a situação e são muito ágeis e não têm que dar cavaco a ninguém e não têm que dar satisfações a ninguém. Isto é um grande sabotador. Existem imensos sabotadores, não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. O sabotador de eu não sou capaz, o sabotador de os outros são melhores do que eu, o outro está a fazer aquilo e eu devia ter feito e não fiz, o meu pai disse-me aquilo, a minha mãe disse-me aquilo. Portanto, estes sabotadores fazem parte da nossa vida. A importância é reconhecê-los, entendê-los, aceitá-los e modificá-los e ter a capacidade de fazer estes 4 caminhos, que são caminhos de associação, reprogramação e ressignificação, que te levam a uma consciência diferente na tua vida. O não reagires porque tens que reagir, mas sim reagires e parares antes de reagires. É anteceder à reação. E isto vai mudar a tua vida. Acredita, vai mudar a tua escuta, vai mudar a tua comunicação, vai mudar a forma como tu elaboras os teus projetos de vida, vai mudar a forma como tu lidas com os teus filhos, a forma como tu lidas com os teus colegas no trabalho e a forma como tu lideras a tua própria equipa. Liderar uma equipa começa no autoconhecimento e liderar a nossa vida começa aí. Fala-se muito em liderança, fala-se muito em dicas, fala-se muito, mas a verdade é que é por aqui que ela começa. Porque enquanto tu não te conheceres, estes sabotadores estão aqui e vão sempre, sempre levar-te ao caminho mais fácil, ao caminho menos eficaz. Mas é o mais fácil, é o mais confortável. Eu gostava que as pessoas que aqui estão fizessem um pequeno exercício de mudança de estado, em que, num determinado momento, quando aparece, diz a Ivone, acredito que sim, mas nem sempre é fácil. Não é fácil. Começa tudo aqui, em saber que tipo de conhecimento é que eu preciso para me conhecer a mim. Se não te conheces, se não sabes porque é que reages a determinadas situações da mesma forma, se não sabes de os valores que tens e aquilo que tu gostas, qual é a identidade que tu queres efetivamente, o que é que tu tens que dizer não e qual é o gatilho que te leva em determinados momentos na tua vida. Eu tive que fazer muito este autoconhecimento. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, uma pessoa que reajo muito à emoção e muitas vezes o gatilho era sempre o mesmo. Era eu achar que eu tinha que salvar as outras pessoas. E então atuava sempre em conformidade com isso. A pessoa tem um problema e eu reagia. E nós às vezes não o podemos fazer. E isso era um grande sabotador, porque muitas vezes não corre bem. E muitas vezes até tens prejuízos emocionais com isso, financeiros, etc. Portanto, é conhecer-te a ti próprio. É identificares, é trazeres para o teu consciente de forma natural e perceberes que eu vou reagir desta forma e não da forma que eu estou habituada a reagir. E esse é o caminho que não é fácil, não é, Ivone? Mas é um caminho que é muito gratificante, é um caminho de treino, porque nossa cabeça, nós temos 20 anos, 30 anos, 50 anos, sempre a ouvir a mesma coisa, não é? Eu passei anos e anos a ouvir determinadas situações que fizeram parte da minha identidade. Neste momento já não são, porque eu conheci-me. E decidi treinar este fantástico cérebro que nós temos, programá-lo de uma determinada maneira e provar que eu sou mais forte que esses sabotadores. É uma questão de treino, é um músculo. É como ir ao ginásio.
Nós vamos ao ginásio, fazemos a passadeira para ter músculos mais fortes, para não ter tanta flacidez. É treinar. É quando vamos reagir, parar antes da reação e pensar. Eu estou a reagir por quê? Eu estou a reagir como reajo habitualmente? Eu estou a responder ao meu filho porque estou passada da cabeça e não tenho paciência? Ou eu quero parar e reagir de outra forma? Eu estou a dizer ao meu colaborador que ele tem que fazer isto porque eu tenho medo, ou tenho uma crença de medo, ou estou a dizer, vais fazer isto porque se calhar é melhor e eu estive a pensar que deves fazer de forma diferente. Será que nós pensamos e permitimos trazer para o nosso consciente estes sabotadores que estamos a falar hoje? Será que eu, endireitando a minha postura, respirando, começando-me a conhecer os meus sabotadores, identificá-los, aceitá-los, eu não consigo modificá-los? Claro que sim, porque não é uma questão de personalidade, é uma questão comportamental. Nota, tu quando mudas a tua postura, o teu corpo muda. E quando o corpo muda, a tua mente reage. É um exercício tão simples. E dizem-me assim, isso é banal. Não é banal. Tu quando começas a fazer isto de forma consciente, de forma consistente, dia após dia, é fácil? Não é fácil. E eu costumo dizer que eu não acredito em fórmulas mágicas. Não acredito nas fórmulas mágicas. Eu não acredito na motivação. Não acredito. Muitas vezes a motivação também não correu bem na minha vida. Eu acredito na disciplina. Eu acredito no trabalho. Eu acredito que nos olhemos ao espelho, identificamos estes gatilhos na nossa vida, identifiquemos estes sabotadores e tenhamos a capacidade de os entender. Mas para que isto seja possível, tanto na nossa liderança pessoal como na nossa liderança profissional, nós temos que nos conhecer, identificá-los, reconhecê-los e modificá-los. E existem ferramentas que permitem que este programa mental que nós temos de sobrevivência emocional seja alterado. E isso é possível, desde que nós também tenhamos a capacidade de dizer, eu vou dar o benefício da dúvida, o que é que eu tenho a perder? Eu, quando lancei este desafio aos meus filhos, eu na altura disse-lhes, o que é que vocês têm a perder em conhecer um pouco determinadas ferramentas que podem impactar as vossas relações com os vossos amigos, os vossos objetivos profissionais. Eu não vos obrigo a nada. Mas o que é que têm a perder? Porque não dar o benefício da dúvida. E isso muda. É fundamental, Ivone. Esse é o caminho. Não vale a pena... é como a produtividade. As pessoas falam muito na produtividade. Vamos ao ChatGPT, ele dá-nos 5, 6, 7 folhas de produtividade. Vamos ao Google. A produtividade está associada àquilo que tu gostas, àquilo que tu não gostas, aos teus valores, à tua identidade. Tu vais fazer uma agenda como? Daquilo que tu tens que fazer e o que tu gostas de fazer e o que faz sentido. Será que faz sentido para vocês alguma coisa destes sabotadores que estamos a falar hoje na liderança? Da próxima vez que tomares uma decisão importante, lance-vos um desafio. Parem, respirem. Ao contrário, como diz a Mel Robbins, acreditem que funciona, 5, 4, 3, 2, 1. Eu estou a reagir ou estou a escolher reagir? Eu estou a reagir ou estou a escolher tomar uma decisão diferente? O que é que eu estou a tentar evitar com esta decisão? O que é que eu estou a tentar sentir com esta decisão? Será que eu estou a decidir com base numa decisão ou estou a decidir com base num medo que eu tenho? Será que eu estou a decidir porque efetivamente isto faz sentido para a minha vida e para a minha empresa? Ou eu estou a decidir com base na minha crença da segurança? Eu não vou fazer este investimento porque é preferível ter dinheiro, porque se eu precisar de dinheiro não tenho dinheiro. Que tipo de sabotador é que eu tenho? Aquelas situações, não sei se já vos aconteceram ou não, quando tenho muito dinheiro acontece alguma coisa. Cuidado. Há aí um sabotador da escassez e o dinheiro desaparece, alguma coisa acontece. A máquina deixa de funcionar, o micro-ondas, há sempre alguma coisa.
Depois também há aqueles sabotadores, para além de todos os que já falamos, também há aquele sabotador, a minha relação está ótima, alguma coisa acontece. Depois há o sabotador, está tudo bem na casa, alguma coisa acontece em termos familiares. Qual é o sabotador que tu trazes? Qual é o sabotador na tua confiança, na autoestima? Se eu estivesse calmo, eu escolheria de igual forma ter esta atitude que acabei de ter? Portanto, são 3 perguntas. Para e respira numa determinada situação, seja na liderança da tua empresa, na tua equipa, seja na liderança da tua vida. Estou a reagir ou estou a escolher? O que é que eu estou a tentar evitar sentir com isto que eu estou a fazer? E se eu estivesse mais calmo, eu reagiria da mesma forma? Ou eu tomava esta decisão da mesma forma? Isto muda carreiras, muda vidas e muda equipas. Estes são alguns sabotadores, há muitos mais, como é óbvio, mas eu acredito que estas passagens destes conhecimentos são uns alertas daquilo que eu efetivamente acredito, na autoliderança, na mudança, numa mudança consciente e consistente, sem milagres, sem fórmulas mágicas, com conhecimento de ferramentas que existem através da programação neurolinguística, que é de facto o que eu acredito na autoliderança de cada pessoa, em que essas ferramentas vão te permitir ter uma vida de menos julgamento, uma vida menos desgastada, uma vida menos problemática, uma vida em que chegas ao final do dia de trabalho, se tens que trabalhar, que termines esse dia de trabalho com menos desgaste. Se o teu propósito é esse, então que chegues ao final do dia e faça sentido ser feito de forma diferente. Se eu estou num ambiente que efetivamente está a violar um pouco os meus valores, mudo, ou então, se não posso mudar, como é que eu vou fazer e ter ferramentas que me permitam ter um melhor alinhamento com o ambiente que eu estou inserido? Qual é o teu sabotador? É o sabotador do medo? É o da falta de confiança? É o sentimento de perda? É o abandono? É a escassez? Qual é o teu sabotador? Como líder da tua vida ou como líder da tua empresa? O sabotador não desaparece, mas há uma coisa, pode ser associado a outra situação, pode ser reprogramado. E quanto mais tu o reconheces, identificas e aceitas e o modificas, o sabotador deixa de ter o volante na tua vida. Porque o que acontece vulgarmente é que os sabotadores agarram o volante da nossa vida e nós perdemos o controle dela. E decidimos muitas vezes à custa desses sabotadores. E decidimos muitas vezes projetos que poderiam ser diferentes na nossa vida, relações que poderiam ser diferentes na nossa vida, porque existe um determinado sabotador. Qual é o teu sabotador? E se não sabes e não tens ainda consciência, recorre a uma mentoria. Pedir ajuda não é vergonha. Vergonha é não dares a oportunidade a teres uma vida diferente. Pede ajuda. Faz algo que te possa abrir um pouco a mente. E permite-te a que não sejam os sabotadores a conduzirem o volante da tua vida, mas seres tu que conduzes a tua vida, mesmo quando aparece o medo, mesmo quando aparece um determinado sabotador. Foi um gosto ter-vos comigo neste live. Convido-vos a conhecer este e outros temas no treino intensivo de PNL aplicada de consciência ao resultado que vou dar no dia 13, 14 e 15 de março. Serão 3 dias teórico-práticas, em que de forma prática vão ser criadas âncoras de força, âncoras de segurança, âncoras de autoestima, mudar crenças, tirar fobias, medos. Será que o meu medo é de uma barata? Então, o importante é termos o conhecimento. Se fizer sentido para vocês, será um gosto contar convosco no dia 13, 14 e 15 de março. Espero que este live vos tenha acrescentado algo na vossa percepção. E lembrem-se, o importante é trazer para o nosso consciente o que está no nosso inconsciente e que muitas vezes conduz a nossa vida, e nós merecemos muito mais. Tenham uma excelente noite, obrigada pela vossa presença e façam sempre a vossa mudança. Beijinhos.